Oi pessoal, tudo no controle? Aqui é Valcílio Eugênio e mais um vídeo do No Controle. Então, eu estou aqui para falar com vocês hoje sobre a ação da Oi BR3. Por que eu vou comentar sobre ela? Porque ela tem sido muito falada ultimamente, também ocorreu uma grande valorização dela na semana passada. Eu quero explicar aqui para vocês mais ou menos o que ocorreu para ter gerado essa valorização e também, não minha opinião pessoal, mas alguns indicadores que eu considero relevantes justamente para fazer a análise se ela é ou não uma boa empresa para se vender, para se comprar ultimamente, certo? Então, agora já deve estar aparecendo aqui em cima os indicadores, certo? E minha tela deve estar em miniatura. É porque eu quero que você preste bem atenção nos indicadores. Essa daqui é uma planilha que eu fiz, que ela considera PL, PEG Ratio, ROI, margem EBIT, DL, EBIT, carga e lucro e carga e receita, que são 7 pontos, certo? Ele considera esses 7 pontos justamente para definir se uma empresa é boa para se investir no longo prazo ou não, certo? Essa planilha é realmente feita focada no longo prazo. Por isso também que eu não estou tanto focando em outras coisas como dividend yield, né? Vocês talvez até encontrem outras pessoas falando de planilhas semelhantes, etc, né? Mas isso aqui é basicamente que eu cheguei à conclusão de que é realmente importante no momento, né? Claro que eu também considero outras coisas, para dizer a verdade, quando eu vou fazer análise, mas aqui já resume bem. Então, o primeiro indicador que nós temos na planilha é o indicador PL. Esse indicador termina sendo tão importante porque já tem o PEG Ratio, que utiliza o PL sobre o crescimento do lucro, né? Eu uso o crescimento do lucro no decorrer de 5 anos, então ele termina sendo tão impactante, porque a gente vai estar sempre comparando com o PEG Ratio, né? E de acordo com o PL, pelo menos, a Oi BR3 ela tem o menor PL, né? Sendo que esse PL dela ele é negativo, é menos 0,68. E por que ele é negativo? Ele é negativo porque a empresa ela não tem lucro, ela tem prejuízo, e o prejuízo em si ele está sendo dado de forma negativa. Aí quando você divide o preço da ação pelo prejuízo da empresa, termina que sai um PL negativo. Ou seja, esse PL ele só aparenta ser o melhor, na verdade ele é o pior dos três, porque realmente sinaliza que a Oi é uma empresa que tem dado prejuízo no decorrer do tempo, né? E o melhor dos três é o da TIM, aparentemente, né? Na verdade não é o da TIM, é o da Viv3, né? Viv3, justamente porque é o menor. Quanto menor, melhor, a menos que seja negativo. Depois nós temos o PEG Ratio. Então, o PEG Ratio ele segue basicamente a mesma regra do PL. Quanto menor, melhor, certo? Sendo que nós temos novamente um problema aqui com relação à Oi, que está no meio das duas. É porque, como a Oi ela não tem lucro, ela só tem dado prejuízo, então o crescimento do lucro dela é zero. Não tem lucro, o crescimento do lucro é zero. Então acaba que a gente não tem como calcular o PEG Ratio dela, e ele fica nesse div/0 aí, que é basicamente um erro que ocorre no Excel quando não tem como fazer um cálculo, certo? E simboliza que é horrível o PEG Ratio da Oi. É isso, né? A gente vê aqui que em comparação com a Viv3, né? A Viv3 também tem um PEG Ratio bem alto, porque o crescimento do lucro dela é 0, alguma coisa. Quando é 0, alguma coisa, aí acaba que aumenta bastante realmente. E o da TIM é 1,082, né? Também tá ok, certo? Também tá ok. Indo para o próximo ponto, nós temos o ROI, né? O que é o ROI? O ROI é o retorno sobre o patrimônio líquido. Isso quer dizer que qual é o retorno que a empresa dá para os seus investidores com relação ao seu patrimônio líquido, né? Qual é o retorno esperado disso? Qual é o retorno que ela tem dado no último tempo, entendeu? E aqui a gente novamente repara que o ROI da Oi ele é muito menor, né? Muito menor que o das outras empresas. É menos 138,20. Isso é um ROI extremamente baixo. Isso é um ROI extremamente baixo. Quer dizer que ela não está dando retorno, não está dando prejuízo para o investidor, entendeu? Ao longo do tempo é isso que ela tem feito. E isso realmente é horrível. Afinal, a gente não investe numa ação, né? A gente não investe num ativo no mercado financeiro para ter prejuízo, para perder dinheiro. A gente investe visando algum lucro, a gente investe visando que a gente vai conseguir multiplicar nosso patrimônio.
nesse ponto a Oi tem falhado miseravelmente, né? Agora, já que a gente vai comparar o do Vivint 3 com o do TIM 3, a gente percebe que essas duas empresas, elas basicamente estão no mesmo patamar, sabe? De 40% a 50%, né? O Vivint 3 está em 41%, o TIM 3 está em 48%. E nesse setor das três empresas, né, que é a Telefônica, isso é ok, entendeu? Essa realmente deve ser a média ideal para esse setor, tá bom? A gente lembra que a gente tem outras empresas sim que são bem mais lucrativas, né? Se eu lembro bem, a ITSA4, ela tem um ROI maior que 100%, mas ainda assim não tem problema nenhum com isso, certo? Até porque é outro setor, é outra realidade, não tem como a gente fazer essa comparação, tá bem, pessoal? Então, partindo para o próximo indicador, nós temos a dívida líquida sobre o EBIT. O que é a dívida líquida sobre o EBIT? O EBIT, ele é o lucro, né, antes dos impostos e algumas outras coisas não operacionais, né? E a única diferença do EBIT do EBITDA é justamente que o EBIT ele considera a depreciação, certo, gente? O EBIT leva em consideração a depreciação. Então se foquem nisso. Aí quando a gente pega a dívida líquida sobre o EBIT, a gente vê que novamente a Oi tem um probleminha assim bem grande, né? Porque o EBIT dela, né, o dívida líquida sobre o EBIT é menos 4,89. E por que isso ocorre? Novamente é porque a Oi é uma empresa que dá prejuízo, certo? Como a Oi é uma empresa que dá prejuízo, aí termina que a dívida líquida dela fica negativa, né? Geralmente o ideal é realmente que a dívida seja negativa, certo? Porque a dívida líquida é a dívida bruta menos o caixa equivalente caixa da empresa, ou seja, o dinheiro que ela tem no momento disponível. Então, quando a gente vai fazer essa comparação da dívida líquida sobre o EBIT da Oi com a das outras empresas, a gente percebe que o do Vivint 3 é 0,72, o que quer dizer que ela tem uma dívida líquida boa, que provavelmente em um ano ela conseguiria pagar de acordo com o lucro atual dela, certo? E o da TIM é menos 0,08, sendo que o da TIM é negativo, mas não pela mesma situação da Oi. O da TIM é negativo porque quando vai pegar a dívida bruta menos o caixa da empresa, já dá negativo, ou seja, quer dizer que ela já pode imediatamente, se ela desejar, pagar toda a dívida que ela tem, entendeu? É por isso que o da TIM é negativo, não é porque ela dá prejuízo. A TIM é uma empresa que tem dado lucro, inclusive. Aliás, essa dívida líquida da Oi, 4,89, é muito grande, certo, gente? É muito grande mesmo para o setor. A gente já está vendo aqui em comparação com as duas outras empresas telefônicas, ok? Aí, partindo para o próximo indicador, a gente tem basicamente o cargo e lucro. E o que é o cargo e lucro? É o crescimento composto do lucro no decorrer de 5 anos. Eu considero 5 anos, mas também pode ser no decorrer de mais tempo, menos tempo, certo? Mas é o crescimento composto do lucro. E, novamente, quando a gente vê isso, a gente percebe que não tem crescimento da Oi, porque o lucro da Oi é zero, porque a Oi não dá lucro, a Oi dá prejuízo. Então, novamente, a gente percebe que ela fica bem atrás da Vivint 3, que mesmo crescendo pouco, ainda cresce alguma coisa, e fica muito mais atrás da TIM 3, que cresce muito em comparação às outras duas empresas, que é 18,52%. Então, quer dizer que a Oi, ela novamente está péssimo nesse ponto, né? Afinal, como eu já disse, ela é uma empresa que dá prejuízo, ela não dá lucro, entendeu? Ela não tem dado lucro nos últimos tempos, ela tem dado prejuízo. Quando a gente acaba esses pontos, né? Aí a gente vem agora para o último indicador, que é justamente o CARG receita, que é basicamente o crescimento composto da receita nos últimos 5 anos, né? Novamente a mesma coisa, eu considero 5 anos, mas pode ser pessoas que considerem mais tempo ou menos tempo, mas eu considero 5 anos, certo? E quando a gente vai ver a Oi novamente, a receita dela é decrescente. Pois é, ela não apenas não dá lucro, como também tem tido uma receita decrescente, o que quer dizer que a tendência é que a situação dela continue a piorar, não a melhorar, ok, pessoal? Essa é a tendência que tem se demonstrado de acordo com esse indicador, pelo menos. A TIM 3, ela também está com um crescimento da receita negativo, né? Mas a gente percebe que o lucro dela tem crescido, ou seja,
ela provavelmente tem sido utilizado de alguns meios, não apenas para suprir essa diminuição da receita, né, compensar, mas também para diminuir bastante o prejuízo, certo? Então a receita dela está decrescendo, não está afetando o crescimento do lucro dela, certo? Já a V23, a receita dela tem crescido, que é 4,81%, certo? E isso é muito bom, obviamente. Um ponto positivo para a V23. Então, pessoal, agora eu quero comentar com vocês do motivo das ações da Oi terem aumentado tanto o valor semana passada. Então, essa valorização ocorreu por quê? Porque no plano de recuperação judicial da Oi, tinha que eles iriam vender alguns ativos pelo valor de 15 bilhões de reais, certo? Essa era a proposta que eles tinham mostrado para os seus investidores, falando, olha, vai vender esses ativos aqui, que estão dando prejuízo, não estão dando mais lucro, por 15 bilhões de reais para as nossas concorrentes, né? E realmente foi isso que ela pediu. Ela pediu, eu quero 15 bilhões de reais pelos meus ativos. Sendo que na competição entre a Claro, a TIM e a Vivo, por esses ativos, né, que elas estão realmente competindo bastante por eles, acabou que elas aumentaram a oferta. Elas aumentaram a oferta ainda acima do que a Oi esperava, que era 15 bilhões, aumentaram para 16,5 bilhões de reais. E isso foi visto de uma forma muito positiva, porque se ela já está conseguindo um resultado positivo aí, talvez ela consiga um resultado ainda mais positivo depois. Entenderam? Então a gente realmente está esperando coisas boas da Oi, né? Quem investiu realmente está esperando coisas boas da Oi. E é basicamente isso, galera. Esse vídeo não se trata de uma recomendação de investimento, longe disso, de modo algum, certo? Esse vídeo trata-se apenas de uma análise imparcial, certo? Eu espero que vocês tenham gostado, espero que também venham aqui vir para o próximo vídeo. Novamente, por favor, se inscreva aqui embaixo e também clique em gostei. Eu sou o Valcílio Eugênio e vou ficando por aqui.